Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma parte sobre Orlando, da Virginia Woolf, literatura britânica, século XX, modernismo. Então a gente já viu a parte, primeiro vídeo, né? A gente viu o capítulo 1 e o capítulo 2, então vamos ver hoje o capítulo 3 e 4, que funcionam como transições, né? São basicamente dois capítulos de transição, porque a gente viu lá no final do capítulo 2, né, a questão lá com a arquiduquesa e tal, né, e aí o Orlando, um homem, foi ser embaixador lá em Constantinopla, né, que é a capital do Império Otomano, né, assim, aquele ápice do Império Otomano, que vai durar, o ápice do Império Otomano vai durar até o século XIX, né, então vai na época ali de riqueza, de expansão do Império Otomano, então os turcos são muito reconhecidos, e aí os britânicos, né, a Grã-Bretanha tem lá o seu embaixador. E aí o Orlando aceita, né, ser o embaixador, então vai mostrar várias cenas assim. E essa parte que o biógrafo vai usar aqui são várias cartas, relatos, né, até a Gazeta da época, né, ou seja, recortes de jornais da época, podemos dizer assim, vai fazer um verdadeiro portfólio aqui do Orlando, está tentando reconstruir essa época em que ele vai viver lá no Império Otomano, né, até que acontece uma série de revoltas, né. E tem aquele momento assim que o Orlando, já aconteceu outra vez antes aqui, do Orlando dormir algum tempo, né? Dorme assim até a semana, né? Mais de semana dormindo. E aqui acontece um dos plot twists da história, que é o Orlando acordar a mulher, né? Então vai ter a revolta, aquela parte ali da embaixada da Grã-Bretanha vai ser saqueada, né? Tudo vai ser destruído. Só que aí, enquanto os turcos, né? A revolta dos turcos vai chegar lá e vai encontrar uma dama adormecida, eles não, né? Ou morta, né? Porque não se sabe. Então o quarto, né? Você só rouba as roupas, né? As joias, né? As joias, os tesouros. Mas aí Orlando acorda, né? E aí está como mulher, né? Assim, então houve um plot twist na história, só que a identidade, a forma de pensar, a personalidade do Orlando é a mesma, né? É aquele mesmo personagem que a gente viu no início do livro, só que aqui agora, de repente, aos 30 anos, né? Que já passou séculos, mas ele e ela tem 30 anos, né? Inclusive essa questão de identidade é muito interessante, né? Porque vai haver uma confusão mental de início, né? Essa ideia do ele e ela, e vai formar um personagem andrógeno, né? Aquele Adam Kadmon, né? Lá da Kabbalah, assim, né? O homem e mulher ao mesmo tempo, né? Adão seria não homem, mas homem e mulher. Então é o homem pleno ou a mulher plena, né? O ser andrógeno, né? E aí essa questão do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Então, assim como a gente encontra homens masculinos, né, e homens femininos, a gente encontra mulheres femininas e mulheres masculinas, né? Então é essa brincadeira que ela vai fazer ao longo aqui dessa fase de transição, que é o Orlando aprendendo a ser mulher, né? Ou seja, a usar a feminilidade e uma série de imagens alegóricas, né? Assim, e de literatura de época também, porque esse livro, além de ser a biografia ficcional desse Orlando, né, que é esse homem que virou mulher, é também a história da literatura inglesa, né, a literatura britânica, mostrando assim vários autores, né, a gente já viu, né, já falou do Shakespeare aqui, até do John Milton, século XVII, só que a transição na história, né, acontece aqui a transição na história, a gente já passar do século XVII para o XVIII, né. E aí nisso a Orlando, né, agora é a Orlando, a senhorita Orlando, vai fugir então dessa embaixada, que sobrou da embaixada, e vai se abrigar com os ciganos, né? Então vai viajar com os ciganos e vai esquecer a papelada, né? Esquecer esses discursos, carimbos, né? Essas diplomacias, esses protocolos. E ela deixa então de ser esse nobre inglês, né, e torna-se uma cigana, né? Então vai fazer amizades com a cigana. Só que essa figura andrógena da Orlando, ela é uma figura assim, muito melancólica, contemplativa, porque ela mantém essa doença inglesa, né? Quando ela fala que é a doença inglesa, que é essa doença da melancolia, né, de observar as paisagens, de ver poesia em tudo, né? Então é a doença da poesia. E a Orlando fica lamentando não poder escrever. Ah, se eu pudesse escrever, né? Ah, se eu pudesse escrever. E aqui a personalidade do Orlando continua na Orlando, né? Ou seja, continua pensando em poesia, pensando de forma melancólica na vida, né? Essas diferenças de ser homem e de ser mulher, né? Será que mudar uma roupa, né, torna a pessoa diferente, né? E acontece que a Orlando é, na verdade, uma mulher, mas com a mente muito masculina, né? Então seria uma mulher masculina, podemos dizer assim, né? Lembrando que tem inclusive o próprio biógrafo, que a própria autora fala, né, que essas oscilações de gênero, né,
O ser humano está sempre oscilando de um lado para o outro, porque é aquela ideia da polaridade, né? O ativo, passivo, masculino e feminino, né? Então é a questão de polaridade, né? Ou seja, muitas pessoas nascem num corpo masculino, mas têm uma mente feminina. Muitos chegam até a rejeitar o corpo masculino, né? Uma mulher pode nascer no corpo feminino e não gostar de ser mulher, né? E querer ser homem, então rejeitar o corpo feminino. Então ela fica brincando muito com essas questões de gênero, que hoje em dia já é um assunto assim super polêmico na mídia, né? A questão do transgênero, né? A mudança de sexo. Então tem esse tema aqui que ela já aborda, mas também é um tema da literatura. Telefone celular sempre toca, né? Mas é um tema da literatura britânica, porque depois da transição do século XVIII vão começar a surgir as vozes femininas da literatura, que a gente vai ver lá no século XX, nos próximos capítulos, né? As várias autoras da literatura inglesa, que são várias, né? E são tão famosas quanto a Virginia Woolf, né? Então, basicamente, esse capítulo, o capítulo 3, é um capítulo de transição, né? Está acontecendo essa figura andrógena, e essa figura que fica lamentando, né? Se eu pudesse escrever, fica contemplando o poente, né? E os ciganos não, os ciganos vivem a vida, né? Vão lá realizando suas atividades, né? E a Orlando, né, fica lembrando, né? Ela fica lembrando da vida que ela tinha, né? Lá dos 400 anos da família, né? E os ciganos não, né? Os ciganos ficam até com dó, né? Tipo assim, que os ciganos aquela vida livre, não se prende à casta social, não tem nobreza, né? Todos executam todas as tarefas. Então, para ela, a Orlando, os ciganos são tipo os bárbaros, né? Assim, o povo não tem nobreza, não tem duque, não tem duquesa. Então, aí você percebe a diferença, né? Por mais que ela se sinta livre ali, né? Com aquelas pessoas do povo cigano ali, que é o povo nômade e tal, ela lembra então da vida que ela perdeu lá na Inglaterra. Então essas são as diferenças, e aí ela decide voltar, a senhorita Orlando decide voltar para a Grã-Bretanha. E todo esse ideal que ela tinha de vida livre, né, de vida, né, desses povos nômades, é aquele ideal de vida bucólica, né, da Grécia, igual os poemas do Lord Byron, né? Mas vai o Lord Byron, né, viver lá na Grécia. Inclusive o Lord Byron foi na Grécia, morreu lá, né, com doença na Grécia. Mas essas ideias, né, do mundo idealizado, da natureza idealizada, o mundo livre idealizado, o bom selvagem, né? E isso está na literatura bucólica, né, o bucolismo, o classicismo e o arcadismo, igual tem no Brasil também, né? Aquela figura do bom selvagem, do campo, a vida no campo, né? Mas vai o nobre, né? Realmente viver essa vida selvagem, livre, porque a Orlando não vai conseguir, né? E aí os próprios ciganos vão olhar com ela com desconfiança, né? Porque ela não se adaptou à vida cigana, ela fica ali só pensando, né? Contemplando e não trabalha com eles e tal. Então, o que é a nobreza? Né? O que é a nobreza cigana? O que é a nobreza inglesa perto da vida livre dos ciganos, né? Então, a Orlando não consegue se livrar dessa doença inglesa, que é da melancolia, do pensamento, da poesia, né? Muito bem, aí vai ter uma viagem, né? Então ela vai, a última pérola que ela tem lá, esconder um colar de pérola, ela vai vender essa pérola, vai comprar uma viagem para a Inglaterra. E aí vai ter uma longa viagem, que é a metade do capítulo 4, né? Que aí com essas roupas femininas, europeias, né? A Orlando vai passar agora a sentir mulher, né? Porque antes estava com ciganos lá, não tinha, né? Todo mundo trabalhava, não tinha essa segmentação social que tem no Ocidente, né? Que aí a mulher faz certas atividades, vamos fazer outras atividades. E aí, obviamente, que a Orlando vai começar a se adaptar às roupas femininas, né? O olhar dos marinheiros, né? O olhar de desejo dos homens, a cortesia do capitão, né? Então, ela lidar com o desejo do outro. Então, a mulher está sempre lidando com o desejo, né? Então ela vai jogando, seduzindo, recuando, né? Assim, no sentido de, né, jogar com o desejo e com a cortesia, né? A mulher aceita a cortesia do homem, né? Que o homem está ali para servir, né? Então a cortesia, então, é a questão da dama, né, na sociedade, né? O que os homens pensam das mulheres e o que as mulheres realmente pensam, né? A mulher não pensa em sexo, né? A mulher não pensa em sexo, a mulher é recatada do lar, né? Mas geralmente, né, aqui na mente do Orlando, ela vai pensar sexualmente em vários momentos, né? Porque a mente dela ainda é masculina, podemos dizer assim, né? E o que é ter orgulho do próprio sexo, né? Já que agora a Orlando, né, é uma mulher, e vai se orgulhar de ser uma mulher, porque vai passar a ter esse papel social de mulher, né? Ela vai se orgulhar do sexo, mas ela não se orgulhava do sexo quando era homem, né? Então é interessante isso de o que é orgulhar do sexo, né? Já que você nasceu com uma sexualidade, né, o corpo, né? E vai desenvolver uma sexualidade a partir desse corpo, você se orgulha, né? Se eu tivesse nascido mulher, se eu tivesse nascido homem, né? Mas você se adaptou ao corpo que você recebeu no nascimento, né? Então você não escolhe, né? Ou você escolhe, né? Então, e ela fica ali, então, usando a sedução da mulher, né? Usando a sedução da mulher. E aí ela consegue voltar, então, 50 anos depois,
para Londres, né, para Grã-Bretanha, e vai saber que teve lá a Grande Peste, teve um incêndio, né, a cidade foi reconstruída, né, então já teve vários, o Newton já passou, né, o Isaac Newton já passou, essa galera toda aí. E ela vai voltar então no início do século XVIII, né? Ou seja, já passaram 50 anos, só que a Orlando não envelhece, tem uma mulher de 30 anos, né? Então vai ter uma longa descrição, assim, ela vai passando de barco, vai descrever a Grã-Bretanha, né? As paisagens da Grã-Bretanha e Londres reconstruída, né? Então, ou seja, aquele incêndio serviu pelo menos para isso, né? Acabou com a peste, né? Porque Londres era, né, fedia, né, literalmente, era uma cidade totalmente descontrolada, então reformaram Londres, assim como Paris vai ser reformada lá em meados do século XIX, né? Então já teve aquele incêndio lá no século XVII em Londres, já reformaram a cidade, né? Então vai ter uma longa descrição da nova Londres, né? A nova London, né? E aí os novos autores, né? Nós sabemos aqui que ela saiu da Inglaterra na época do John Milton, né? Naquela época do Cromwell, etc. E os novos autores, né? O Dryden, o Edison, o Pope, o Swift, né? O Swift é mais famoso porque o Swift é aquele do Gulliver. Mas tem o Defoe também, né? Daniel Defoe, que depois vai ter o Robinson Crusoe, etc, né? Na mesma época o Robinson Crusoe. E são poetas e tradutores que são muito do classicismo, né? Então eles gostam muito de aquelas epopeias gregas, né? A cultura greco-latina, né? Então são poetas do classicismo, né? Ou seja, que classicismo o que é? Desde a Renascença a Europa voltou a se preocupar com os clássicos da época da Grécia clássica, né? E do Império Romano, né? Então é por isso que é chamado. Mas quando a Orlando chega lá na Inglaterra, né, em Londres, sabe-se que o nobre Orlando é dado como morto, né? Lembra que a embaixada foi invadida e tal. Então eles estão, ela vai ter que provar agora que é mulher, né? Que é o mesmo Orlando que era um homem, né? E por enquanto isso os bens estão confiscados, né? Ou seja, ela não tem direito a usufruir dos bens. E ela volta para casa, né? Só tem a casa lá, volta para casa como mulher e tem os serviçais estão lá, né? Ela é da família, né? Os cachorros lá da propriedade, ninguém, né, nenhum avança, né? Então, é essa aí que é Orlando. E ela passa então a voltar a escrever. Então é a época que ela vai voltar a escrever, né? Então ela podia escrever quando era cigana, agora pode voltar a escrever a poesia, né? Que é a única obra que ela conservou, que é o Carvalho. Nisso aí, a Duquesa, lembra da Arquiduquesa lá, dos capítulos, aí a Arquiduquesa está lá rodeando a propriedade, ela encontra a Orlando. E a arquiduquesa se revela um arquiduque, outra mudança de sexo aqui, né? O arquiduque fala, não, eu fingi que era mulher, papapá, uns troços assim, né? Bizarro. Mas a Orlando não aceita esse cortejador, né? Ela fica entediada com ele, esse arquiduque tem muitos ricos, né? Muito rico, né? Mundos e fundos, mas ela morre de tédio com ele, né? E ela fala assim, não, será que é isso, né? Que o nobre faz, né? Então, mas ao mesmo tempo ela quer participar da sociedade, então ela aceita convites das nobres, né, das madames lá, da nobreza, né, então são figuras da nobreza, ela é uma nobre, né, e a Orlando então passa a frequentar a vida na sociedade, né, e vai interpretar o quê? O papel o quê? De mulher, né, então tudo aquilo que ela via as mulheres, né, fazerem, que é aceitar convites, convidar as mulheres para os convites, e entrar na vida social, né? Ou seja, receber as cortesias dos homens, né? Acertar aqueles flertes, né? Mas recuar, né? Sempre, né? Você seduz um pouquinho, depois não, né? Porque você não pode se comprometer, você é uma lady, né? Você é uma dama, né? Você é uma donzela, então a mulher não pode se comprometer e deixar o homem ter a atitude de se aproximar, de cortejar, de convidar para dançar. Então toda aquela cena a gente vai ver lá na Jane Austen, que são os próximos capítulos, né? Vamos começar aqui porque essa parte acaba no início do século XIX, né? Então vai acabar, o capítulo 4 vai acabar, então começou-se o século XIX, e aí eu senti essas figuras de sociedade, de baile, né, os pretendentes, né, e as moças casadoras, né, você vai encontrar então os romances de Jane Austen, e depois você vai conhecer outras autoras, né, as irmãs Bronte, né, vai ter a Mary Shelley lá do Frankenstein, então você já vão surgir, né, ali a George Eliot, né, vamos começar a surgir então uma série de autoras, né, e vai chegar até a Virginia Woolf e vários autores britânicas do século XIX e XX, né? Enquanto que antes, né, a literatura britânica era dominada por homens, né? Então sempre homens que estavam escrevendo do ponto de vista masculino, e de repente você está numa obra, né, escrita por uma mulher em que se tem então uma protagonista, né? A figura da Orlando, que era um homem, virou uma mulher, e aí agora vai aprender então depois de 30 anos sendo homem, como é
agir como uma mulher, né? Então, ser uma mulher não é pensar como mulher, é agir como mulher, é aceitar o papel da mulher. E claro que ela vai criticar o papel que é dado às mulheres, por exemplo, as mulheres não estudarem, né? As mulheres ficarem ali por conta dos maridos, né? Então, a mulher ser uma figura de decoração, então ela vai fazer uma crítica aqui à figura, a como a mulher, né? Como era a figura da mulher no século XIX, né? Que aí vai ser depois o romance de Jane Austen, né? Que a gente vai ver nos próximos capítulos, ok? Então essa aí é a dica de leitura, né? Orlando, a biografia da Virginia Woolf. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.